Olá, vamos à nossa conversa desta segunda-feira, 15 de junho, e vamos chegar juntos aí, 1,5 milhão, né? Se você não tiver inscrito ainda, vamos lá, estamos chegando. E ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Então, o Lava Jato continua. O juiz da 13ª Vara, o sucessor de Sérgio Moro, lá em Curitiba, aceitou a denúncia e são réus Romero Jucá e Waldir Raupp. Imagina a história deles, né? O Romero Jucá esteve em todos os governos desde Sarney, né? Até antes, ele era da prefeitura de Recife. Sarney o nomeou governador do território no tempo que era território de Roraima, né? E hoje ele representa Roraima como senador, mas foi líder, vice-líder de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer, foi ministro de um, de outro, né? É presidente do MDB, né? Enfim. E Waldir Raupp também, dirigente do MDB, foi governador de Rondônia, foi líder, vice-líder, né? É gente importante. É naquele caso das plataformas da Petrobras, né? A Transpetro, transportadora, que era presidida pelo Sérgio Machado, que também era MDB, depois passou a ser PSDB, também era um grande dirigente partidário. Eram tempos de corrupção. E eles estão respondendo por isso, né? Eram negociatas entre a Transpetro e empreiteiras, né? O que rendeu aí bilhões e bilhões e bilhões do seu dinheiro, do meu dinheiro, né? E que ficou faltando depois para a saúde, para os hospitais, né? Para as escolas também, para a segurança pública, né? Meteram a mão. Bom, vamos em frente. Vejam só, eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu usei um fato verídico como se fosse recente e não era recente, né? Eu me enganei em datas quando vi a notícia, não dei uma checada, coisas que eu recomendo que todos façamos, né, para evitar fake news. Essa não é fake, mas é fora do tempo, né? Já tinha acontecido aquela história de dinheiro caindo lá do apartamento do presidente da Hemobras, lá em Recife. Na verdade, era uma investigação que já está com 7 denunciados, né? Dirigentes. É uma empresa pública que, no governo Lula, em 2004, o então ministro da Saúde, Humberto Costa, levou para o Recife, lá na região metropolitana, em Goiânia, né? É uma estatal do sangue e cheio de problemas até hoje, mas, enfim, não foi agora, né? Foi de outros tempos. No caso, essa batida foi em dezembro de 2015. Vejam só como a gente precisa ter cuidado, né? Bom, e o Abraão Weintraub, ministro da Educação, está por um fio, né? Ele tem sido considerado pomo da discórdia entre o Supremo e a Presidência da República, depois daquela manifestação de prender aqueles vagabundos todos lá do Supremo. E ele ainda provocou. Domingo ele foi lá naquele grupo que agora está desfeito, né? E foi fazer confraternização com o grupo e perguntaram para ele, aí, o que acha do Supremo? São aqueles vagabundos que eu falei, né? Então piorou a situação. Provavelmente o presidente vai ver se acha um consolo para ele e vai mudar o ministro da Educação, porque, por exemplo, na quarta-feira é a posse do novo ministro, do novo ministério, né, do refeito Ministério das Comunicações, e costumam os poderes ser representados, né? Aí a gente se pergunta, o presidente Supremo, Dias Toffoli, iria se tivesse que se encontrar lá com o Weintraub, que o chamou de vagabundo, né, em outras palavras. Interessante que há outras pessoas que usam os mesmos termos e que até agora o Ministério Público não se manifestou.
Bom, mas tem outros desdobramentos, né, como vocês devem ter visto. Foi desfeito aquele acampamento do chamado 300 do Brasil, fazendo a analogia aos 300 de Esparta, só que não eram 300, né? E estavam lá liderados por essa senhora Sarah Winter, né? E é uma pessoa bem estranha, né? Ela já foi líder feminista, daquelas de tirar a blusa, mostrar o seio e tal. Sarah Winter, é isso mesmo. E ela foi enquadrada, ela foi presa pela Polícia Federal, foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional, por ameaçar o Supremo, né? Imagina, a Lei de Segurança Nacional, fazia tempo que não acontecia isso ainda. Hoje eu estava lembrando que, em tempos de governo militar, pessoas enquadradas na Lei de Segurança Nacional eram absolvidas no STM, Superior Tribunal Militar, né? Que tinha absoluta isenção e liberdade, né? O pessoal que quer fechar o Supremo hoje, o Supremo não ficou fechado um dia sequer, nunca, jamais, durante o período militar, né? E agora tem gente que acha que tem que fechar. Mas o presidente não saiu no domingo, saiu hoje de manhã e as pessoas insistindo, fazendo pedidos menores, né? Já viu a obra em tal lugar, aqui em Brasília, no bairro tal? Ele respondeu: não sou prefeito, olha, eu não tenho condições de pegar. Acabou se multiplicando isso, a pessoa vem lá de longe para fazer um pedido de alguma coisa que não é da alçada do presidente da República, né? O presidente da República tem que tratar de problemas macro, né? Como, por exemplo, uma reivindicação que está chegando aí dos agricultores brasileiros. Bom, aí essa crise inventada, né, com o objetivo, claro, né, de paralisar governo, de atrapalhar governo, né, como se a gente já não tivesse duas crises aí, uma sanitária e uma econômica. Inventaram essa crise, tem gente que morde a isca, tem gente que bota mais lenha na fogueira, né? Aí viram a crise institucional, né? Agora até militares da reserva assinaram um manifesto, porque imagina que um partido de oposição, mais uma vez, né, vai ao Supremo. Primeiro foram partidos de oposição ao Supremo exigindo a entrega do celular do presidente, né? E um ministro do Supremo mordeu a isca. Agora, outro ministro supremo também vai, o PDT, e tem que dizer quem é o poder moderador, afinal, do artigo 142. Aí o ministro Luiz Fux falou a respeito. Aí já teve um abaixo-assinado, um manifesto de 108 assinaturas, a maior parte de militares da aeronáutica, inclusive tenente-brigadeiro, brigadeiros, coronéis, né? Mas do Exército também, da Marinha também, civis também, comparando a formação militar com os ministros do Supremo, né? Ficou nisso, né? Mas é botar lenha na fogueira, né? Essa gente lá que soltou foguete, não aconteceu nada, não tinha ninguém, parece que foi sábado à noite, não tinha ninguém no prédio do Supremo, foi um foguetório, né? Mas é para ameaçar de alguma forma, né? Então está acontecendo. Está acontecendo isso que está acontecendo, e o presidente decidiu que tem que jogar água fria nessa fervura, né? Que tem que amainar os ânimos, né? Mesmo porque está lá no eleitoral, no Superior Tribunal Eleitoral, está cheio de gente preocupada, porque a cassação da chapa, Bolsonaro-Mourão, etc. Eu duvido que aconteça isso, porque é a vontade de 58 milhões de brasileiros que apostaram num governo, que quiseram um governo conservador, um governo antipetista, um governo anti-esquerda, um governo de valores de pátria, de família, de religião. É isso que 58 milhões pediram, essa é a vontade da maioria, né? Será que 7 juízes vão desfazer essa vontade da maioria? Fica estranho, né? Mas, enfim, eu lembro de novo que a chapa Temer e Dilma também estava sob
esse escrutínio por abuso de poder econômico. E aí estava muito claro, tá? Foi absolvida por excesso de provas contra a chapa, né? Mas tinha vontade, que não era uma maioria sim, né? Foi ali. Né? A diferença foi muito pouca entre Aécio e Dilma, né? Mas mesmo assim foi absolvida para obedecer à vontade do povo, né? E por isso eu acho que, afinal, nessa última eleição teve gente que gastou 60 milhões, né? E não tem nada a ver com abuso de poder econômico, porque a chapa vencedora gastou 2,5 milhões, né? O que tem a ver é uma historinha lá de invasão de um site que mudou o que era mulheres contra Bolsonaro, virou mulheres com Bolsonaro. É uma coisa ínfima. Bom, e eu queria terminar falando de novo da Cruz Vermelha do Japão, porque eu fui muito rápido aqui e tem coisas interessantes. A Cruz Vermelha começa aconselhando as pessoas a lavar as mãos. Lá no Japão não precisa aconselhar a usar máscara ou deixar o sapato fora de casa, que isso faz parte da cultura. Então só falou em lavar as mãos, né? Aí disse, olha, mas o medo entra na sua cabeça, né? E cria pânico. E aí é um mal maior que o vírus. E isso favorece o vírus. Você fica tomado pelo medo. Não alimente o medo. Deixe de lado as notícias incertas ou ruins. Desligue, distraia-se. Não dê ouvidos ao medo, né? O medo exagera e assusta. Distancie-se do medo. Reconheça-o, né? E combata o medo, porque o medo não gosta de alegria, de rotina. Ligue para os seus amigos, converse com a sua família, coma bem, durma bem, seja mais forte que o medo, não se deixe controlar por ele. Cruz Vermelha do Japão. De Brasília, Alexandre Garcia.